Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caco Invest. No vídeo de hoje falaremos sobre os dividendos recebidos da minha carteira de investimento, tanto das ações quanto dos fundos imobiliários. E falaremos também qual a melhor classe de ativos, se são as ações ou os fundos imobiliários. Então fica até o final desse vídeo porque o conteúdo é de primeira qualidade. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e deixe um like nesse vídeo. Bom, atualmente, pessoal, a nossa carteira de investimento é composta por 73% de ações e 26% em fundos imobiliários. Temos aí um total aplicado de aproximadamente 147 mil reais. Na verdade, é 150 mil reais, pois eu fiz dois aportes, mas ainda não atualizei aqui no site Investidor 10, mas já alcançamos aí a marca de 150 mil reais aplicado na Bolsa de Valores. E desse valor investido, 102 mil está em ações, temos 10 ativos, e 36 mil está em fundos imobiliários. Mais para frente eu irei te mostrar quais são as ações e os fundos imobiliários da nossa carteira. Partindo aqui para a parte de dividendos, os dividendos recebidos nesse período aí de aproximadamente 6 anos de investimento, começamos aí no ano de 2019 e recebemos até o momento um total aí de 22 mil reais de dividendos, tanto de ações quanto de fundos imobiliários. Esse valor aqui já é somado às duas classes de ativos. E o mês recorde da nossa carteira, pessoal, em termos de dividendo, foi o mês aí de março de 2025, onde recebemos aí aproximadamente R$ 2.600. De maio aqui a gente recebeu também uma boa quantia, 1.500 de dividendos aí em maio de 2025. Já em relação aos anos, em 2024, por exemplo, aqui a gente recebeu cerca de 7.700, mas em 2025 até o momento já recebemos mais do que o ano de 2024. Estamos apenas no mês de junho. Então note que os dividendos foram crescendo aí de forma exponencial, uma vez que a gente foi aumentando e aportando todos os meses de 2019 até o momento. E partindo aqui para analisar os dividendos oriundos das ações, pessoal, recebemos aí um total de 13 mil reais nesse período aí de investimento, apenas de dividendos oriundo das ações. Então note aí que em 2024 recebemos aí 4.350 de ações e em 2025 até o momento recebemos aí cerca de 6 mil reais. Já em relação aos fundos imobiliários, recebemos aí um total de R$ 9.658 nesse período em termos de dividendos, onde em 2024 recebemos R$ 3.380, em 2025 até o momento recebemos aí cerca de R$ 2.120. Obviamente que esse valor aqui de dividendos de 2025, a projeção é que supere o valor recebido em 2024. E um ponto muito importante também, pessoal, é que hoje a minha carteira, 73% está em ações e 26% em fundos imobiliários, mas no início era muito equilibrado, era quase 50-50, tinha 50% em ações e 50% em fundos imobiliários. Mas com o passar do tempo eu fui aplicando cada vez mais em ações. Eu vou explicar o porquê no decorrer do vídeo. Mas, fazendo uma breve análise aqui da minha carteira, dos meus ativos, eu tenho hoje na parte de ações Banco do Brasil, Petrobras, BB Seguridade, Taesa, Banco Itaú, Engie, Irani, Isacetep, BR Partner, Caixa Seguridade. Então note que basicamente aqui são ações, segmentos perenes, então segmento do setor elétrico, setor financeiro, entre outros. Já os fundos imobiliários, eu tenho 6 na minha carteira, MXRF11 e RDM11, ambos são fundos de papéis, HGBS11, fundo de shopping logístico, HGLG11 e XPLG11, fundos de galpões logístico, e o KISU11, que é um fundo de fundos. Bom, e fazendo um breve resumo aqui, pessoal, traçando as vantagens e desvantagens das ações e dos fundos imobiliários, com base nesse período de investimento que eu tive, eu posso destacar aqui alguns pontos. Nas ações, as vantagens das ações quais são? Bom, maior potencial de valorização, as empresas podem crescer muito, gerar lucros expressivos, e fazer com que a sua carteira tenha uma alavancagem no espaço de tempo. Você também pode diversificar setorialmente, você pode investir em ações de tecnologia, energia, banco, consumo, entre outros. Os dividendos, algumas ações pagam bons dividendos, especialmente empresas consolidadas que têm um lucro crescente, pouca dívida. E algumas desvantagens aqui das ações, ela tem uma volatilidade muito alta, então no curto prazo você pode ter alguma perda ali na valorização da sua carteira, na cotação dessas ações. E exige mais estudo, é importante analisar
balanços, mercado, concorrência, né? Está sempre analisando ali os fatos relevantes dessas empresas. E apresentar também um risco maior, né? São mais sensíveis à economia, à política e ao mercado de forma geral. Normalmente, as ações elas são melhor para quem busca, né, um crescimento de patrimônio no longo prazo, né, e está disposto a estudar e ter uma exposição maior de risco. Já em relação aos fundos imobiliários, quais são as vantagens e desvantagens? As vantagens. O fundo imobiliário ele propicia uma renda passiva mensal. A maioria dos FIIs paga dividendos mensais isentos, né, de imposto de renda. Possui uma menor volatilidade, oscilam menos do que as ações em geral. No entanto, também eles não têm, né, uma valorização muito grande no longo prazo e são mais simples de entender. Os imobiliários se classificam em imóveis, galpões, shoppings, lajes corporativas ou fundos de papel. E algumas das suas desvantagens, quais são? Menor potencial de valorização, como eu já pontuei, são sensíveis a juros, né? Então quando a Selic sobe, os FIIs tendem a cair, coisa que está acontecendo nesse momento. E tem alguns riscos específicos, né? Como vacância, né? Que é justamente os imóveis não estão alugados, a inadimplência, né? Algum locatário deixa de pagar algum aluguel, né, desses fundos, e crise também do setor imobiliário. E normalmente os fundos imobiliários são melhor para quem quer uma renda mensal previsível e menos exposição a risco no mercado acionário. E fazendo, pessoal, uma breve conclusão aqui de quais classes são melhores, né, a conclusão que eu chego é a seguinte: se você está começando e quer uma renda mensal, FIIs são um ótimo ponto de partida. Mas se você quer crescimento no longo prazo e aceita mais riscos, as ações são ideais. No entanto, diversificar é o melhor caminho. Então, muitos investidores equilibram ações e FIIs em sua carteira, como é o meu caso aqui. Então, eu procuro sempre fazer um equilíbrio, né, de ter tanto ações quanto fundos imobiliários na minha carteira de investimento. E vocês, pessoal, têm ações e fundos imobiliários em sua carteira de investimento? O que você acha desses ativos? Quanto você recebe de dividendos? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar um like nesse vídeo e nos acompanhar para os próximos vídeos. Até os próximos vídeos, Deus abençoe e tchau, tchau.